trago para vocês esse vídeo inédito. Pessoal, é uma coisa muito importante, tá? Eu ando trabalhando muito, tá? Porque tem aí uns planos futuros, umas coisas maravilhosas, né? Então, eu tô trabalhando muitíssimo, fazendo hora extra e tudo isso, né? Por um bom motivo, né? Que vem coisa muito boa aí, tá? Então, meus bombones, trago para vocês esse vídeo inédito, falando nada mais e nada menos de Susana Rose. Então, meus bombones, trago para vocês esse vídeo falando de Susana Holmes. É um vídeo, gente, muito largo. Então, esse é o primeiro, tá? Seguramente vendrá o segundo e o terceiro. A Susana Holmes, pessoal, ela é lá da Ilha do Governador, né? Onde viveu Patrícia Araújo. Viveu, porque Patrícia Araújo não nasceu na Ilha do Governador. Nasceu lá para Natal, lá para aqueles lugares, né? Lá Pernambuco, aqueles lugares, né? Nasceu Patrícia Araújo. Só foi de bebê lá para a Ilha do Governador. Mas Susana Holmes é daí. Ela é daí. E se não me falha a memória, ela nasceu aí na Ilha do Governador, tá? Ela, gente, nos anos 90, Susana Holmes, ela foi ajudada, né, por muitas cafetinas que deram a mão para ela e jogaram ela para Itália, tal, e Pascoal, né? Muitas dessas cafetinas, que hoje, até hoje, tá viva, né? Como Midori, como Maluzinha do Peitão. Eu sei de toda a história. E por mais que negue, fala, não, sim. Então, mas tem uma diferença, tá, gente? Cuidado, tá? A Midori, ela dava o preço dela, tá? Ela sempre deu o preço dela, US$ 10.000, tá? Ela levava as meninas, nunca explorou nenhuma, que conste, tá? Eu deixo bastante claro, ela nunca explorou nenhuma. Ela levava as meninas, ela deixava aí, cobrava o preço delas, as meninas pagavam e ponto, tá? Ela nunca explorou, nunca fez nada disso, mas sempre foi cafetina, todas elas, tá? Maluzinha do Peitão, todas elas, sempre foram cafetina. Mas vamos lá, vamos agora destampar a caixa de Pandora de Susana Holmes e recordar que se vocês querem saber mais ainda, vocês vão lá naquele fórum das monas, onde as monas tá lá, um fórum de Londres, que aí, meu amor, você vai descobrir tudo. Eu já sei o que tem lá no fórum, já sei o que as mariconas falam, já sei que não é uma, nem duas, nem três, são muitas pessoas que falam de Susana Holmes. E se vocês querem saber mais, vai lá no Fórum de Londres das Monas, onde estão as monas, onde estão os comentários, tudo das mariconas e tudo, e vocês vão descobrir, tá? Então, ela foi levada para a Itália, né? E a Mona é aquela coisa, né? Ela sempre fez vídeos pornô, sempre ela trabalhou com essas coisas, incluso ela viaja muito para Hong Kong, ela domina um pouco essa área da Ásia, ela vai para Macau, ela vai para Hong Kong, né? Ela começou a dominar isso fazendo filmes, né? Filmes pornôs, né, gente? Incluso ela tem não dá para contar. São tantos, eu não quis ver, tá? Eu não quis ver, as páginas são imensas. Os filmes da Susana Holmes, não é um, gente, são centos deles, são muitos. Eu não vi nenhum, tá? Eu não vi nenhum porque, sou sincera, eu não gosto dessas coisas, tá? Eu não gosto, não. Então, e ela começou a fazer sucesso, ela ganhou uma boa grana sim, tá? Susana se levantou. Mas uma coisa muito importante, tá? A Susana, ela teve um altercado, gente. Um altercado muito babadeiro com uma mona da Itália, tá? Aí o babado foi o seguinte, gente. Foi um atraque entre as duas, tão forte, que a mona pegou ácido e jogou na cara dela, né? Gente, na cara da Susana. Ela ficou cega de um olho, gente, por culpa desse ácido que jogou essa mona. Foi um enredo, gente. Ela é cega de um olho, tá? Aí eu já vou contando a história. E foi um enredo, gente, um enredo.
Essa Mona que jogou ácido, não sei que bafão foi entre as duas, tá? Comenta as meninas, tá? Que essa Mona também é lá da comunidade, tá, gente? Lá da comunidade da onde veio a Susana Holmes. Gente, essa Mona montou uma máfia pra Susana Holmes. Vocês acreditam, pessoal, que foram lá? É muito pesado, gente. Deram um fim, gente. Um fim em toda a família, gente. Pegaram toda a família, toda a família inteira. Isso comenta as Mona, todas. E deram um fim, gente. Fizeram primeira atrocidade, violentaram, fizeram de tudo. Mataram até o cachorro, gente. Não deixou ninguém vivo. E a Susana não estava aí nesse dia. Só escapou ela e um tio, segundo o que comenta as meninas, tá? Só escapou ela e um tio. Gente, deram um fim à família dela inteira. Acabou com toda a família dela. Acabou com todos. Deram um fim, né? Por causa dessa Mona, que ela teve esse entrever aí. Essa Mona que deixou ela, inclusive, cega de um olho. Meu Deus do céu. Olha que mundinho, né, gente? Eu fico horrorizada, né? E isso que me conta são pessoas que existem, são pessoas que estão vivas, são pessoas que são amigas minhas, são pessoas que realmente viram todo o entrever, sabem? Então eu confio 100%, tá? Não são rumores, não. Todas falam a mesma coisa, pessoal. E o babado mais forte de tudo isso é que ela teve que sair desesperadamente fugida, desaparecida desse lugar. Ela agora vive em Londres, sempre viveu, né? Foi onde ela se ergueu, começou a fazer esses filmes pornô, ganhou uma boa grana e tudo isso. Mas ela vai pro Brasil, sim. Ela pode até ir pro Rio de Janeiro, mas ela, na Ilha do Governador, ela não pisa. Ou aí perto da onde aconteceu tudo isso, ela não volta a pisar. Porque tá marcada, né, gente? O que aconteceu entre ela e essa Mona para acontecer tudo isso com a família dela que relata as meninas, tá? Eu sou sincera, eu não vi nada disso. Mas quando relata, gente, 10, 20, 30, 40 pessoas, pode acreditar que não é mentira. É tudo verdade. Deram um fim, toda a família dela, gente, toda, inteira. É mãe, pai, tio, irmã, irmão, sobrinho, tudo. Isso dizem as Monas, tá, gente? Eu não vi. Então eu não vou falar, eu tava aí presente, Deus me livre. Eu vou estar presente numas cenas terroríficas dessa? De jeito maneira, nem cavacatuça. Tá entendendo? E a Susana Holmes, ela foi pedir asilo político na Inglaterra. Foi. Agora, se deram asilo político para ela na Inglaterra, isso eu já não sei, tá? O desespero dela foi muito grande, tá, gente? Isso já aconteceu faz bastantes anos atrás, tá, pessoal? Não é nada de o ano passado, não. São coisas que passou já, ela era jovem ainda, né? E Susana Holmes tem mais de 50 anos. Isso aconteceu quando ela era jovem ainda. Olha o bafão, gente, olha o bafão. E com tudo isso, né, infelizmente, a Susana Holmes é uma pessoa muito aderida, muito viciada, né, nas colocações, essas porcaria, né. Inclusive as meninas estavam relatando uma vez que ela estava, né, aí ela chamou todas no apartamento dela, aquele montão de gente, né, tudo para esses babadinhos, usar essas porcaria, né. Ia chegar lá o traficante, tudo, né, para os babadinhos e tal, e Pascoal. Gente, de repente, o olho da Susana Holmes caiu na mesa, gente. E aquela montão de monas, tudo não sabia o que fazer, né? A mona agachou assim o olho, plof, caiu na mesa, gente. Tinha a mona que não sabia se olhar pro teto, não sabia se esconder debaixo da cadeira. E o olho da mona, e a mona tentando recuperar, recuperou o olho e colocou no lugar. Aquilo foi chocante. Mas esse olho que ela tem, né, que é um olho de vidro, um olho postiço, foi justamente por culpa dessa Mona, que ela teve o atraque, agora não sei se é Mona ou gay, eu acho que era um gay. Sabe que ela teve esse atraque aí na Itália, tá, gente? É babado, viu? Susana Holmes, segundo o que as meninas comentam, né, pessoal? Ela, junto com outras Mona, a Maluzinha do Peitão e outras,
também tocava o terror, né, gente? Por quê? Porque havia casos, pessoal, que comenta as monas, né? Que a Maluzinha do Peitão, incluso, punha dentro do carro a Susana Holmes, com a luz acesa, para passar pelas ruas e tocar o terror. Por quê, gente? Porque aí elas comandavam, né, essa rua, parece que chama Sinésio, tá perto do cemitério aí de Milano, tá? Então, a Susana Holmes, ela trabalhava com anúncio, mas às vezes penava muito, então ela tinha que descer, e você sabe, para descer tem que pagar a rua. Então, como quem comandava a rua, as meninas comentam, tá? Quem comandava a rua era a Maluzinha do Peitão, então, para não pagar, então a Susana Holmes era usada como uma Cris Negão, tá? Vocês imaginam, Susana Holmes tem 1,90 m, por aí. 1,90 m, é magrela, é magra, tudo, sabe? Tem uns peitos pequenos e tudo, mas a mão da Mona, gente, a mão da Mona é uma jamanta. É uma jamanta. Sabe aquela escavadeira? Aquela escavadeira de tirar entulho? A mão dela é isso. Então qualquer uma, que medo, né? Um tabefe da Susana Holmes, eu acho que nem você caía, a sua cabeça já voava e o corpo ficava, né? Porque a mão dela era realmente uma jamanta. Jamanta! Enorme, enorme. E quem que ia peitar, sabe, uma pessoa enorme daquela, né? Porque 1,90 m, gente. Tá, magrela. Mas com uma mãozona daquela, babado, confusão e gritaria. Então a Maluzinha se apoiava muito nela. É uma típica Cris Negão, né? Vamos ser sinceros. Uma típica Cris Negão, né, que tava aí, né? E a Susana Holmes tá viva, tá, gente? Ela tá viva, ela vive em Londres, tudo isso. Mas eu tô relatando que as meninas todas me contaram. Não uma nem duas, várias. Várias, tá? E a verdade, tá? É como eu mesmo falei, né? Teve aí muitas coisas que elas fizeram também, tá? Elas conhecem e elas sabem de sobra quem é a Maria Eduarda. Claro que elas sabem. Quem que pôs fogo no apartamento da Maria Eduarda? Foi uma máfia feita, não tô dando nome aos bois, mas Maria Eduarda, do Rio Grande do Sul, ela é de Porto Alegre, lindíssima. Nossa, vive em Verona. Essa tocaram o terror nela. Queria o dinheiro dela. Puseram ela pra correr. Puseram ela pra correr. Sim, meu amor. Então, é como eu falo, né? Por que toda essa máfia no meio das monas? Uma querendo mais poder que a outra, uma querendo dinheiro da outra. É babado, gente. Gente, isso é só babado. Sabe? Porque se você... Não tô acusando ninguém, porque o que contou as meninas, minhas amigas, que não é uma nem duas, são várias. A mesma coisa, sabe? Tadinha da Maria Eduarda, menina belíssima, a trans lindíssima, sabe? Lindíssima, finíssima, boa pessoa, educada, elegante, linda, né? Do Rio Grande do Sul, essa menina de Porto Alegre. Gente, queria o dinheiro dela, tocaram o terror, puseram fogo no apartamento dela. Hoje, inclusive, ela é testigo. Se ela ver esse vídeo, ela pode deixar o comentário dela. Ela é livre para expressar, ela vive em Verona. Fizeram maldade com essa menina. Coitada, né? Por que essa maldade toda? Sabe? É isso que eu não tô entendendo. Por que toda essa maldade, gente? Tá? Agora, incluso nesse vídeo, eu falei da Midori, né? Como a Midori, ela levava as meninas, sempre levou, cobrou um preço justo, não foi de explorar ninguém, sabe? Não, a Midori não. A Midori, ela foi legal com as meninas, ela deu um preço de 10 ou 15 mil dólares, a menina pagou, ela levou a menina, pronto. Ela não ficou na cola, ela não ficou em cima, ela não ficou perseguindo, ela não ficou cobrando juro, não. E incluso pode muitas filhinhas da Midori confirmar, né? Como a Vivi, a que vive na Austrália, né? Que tem passaporte português, sim senhora. A Jéssica Pérez e muitas outras filhinhas da Midori. Eu sei de toda a história. Por mais que diga, você não sabe, sei tudo. E voltando a Susana Holmes. Gente, a Susana Holmes
quando ela fazia esses festival dentro do apartamento dela, o forte da Susana Holmes sempre foi as gays. Ela sempre gostou das gays, né? Por quê? Porque a Susana Holmes, gente, ela tem um chicote, né? Por dizer assim, né? Para não dizer uma mangueira, ela tem um chicote, né? É ativa e adora um Edi. Então, a Susana Holmes, como estava muito colocada, gente, era babado aquilo. E cuidado, a gay que falava não, nossa, a surra já estava preparada. A Susana Holmes já tinha surra preparada para Monocó. Então a Monocó tinha que aí, ela utilizando a substância estupefaciente, a Monocó era agachada nela para amamentar, né, a Monocó. E cuidado, porque tinha que desacuidar o Edi para Susana Holmes. Na pele, porque se não fosse na pele, você ia apanhar com mulher de bandido. Você ia apanhar tanto. É como eu falei, tem determinadas coisas que eu não posso falar, e não me cabe a mim tampouco, tá? É melhor vocês ir no fórum, onde está as monas de Londres, que vocês vão descobrir tudo que eu tô contando, tá? Vai lá naquele fórum, e vocês vão descobrir tudo. E você que conhece Susana Holmes e quer deixar seu comentário, você é livre. Somos todos livres. Ninguém tem o direito de privar ninguém de falar a verdade. Tá me entendendo? A verdade em primeiro lugar, tá? As duas caras da moeda. E ela exigia e mandava, tá? Ela sempre na intenção das monocó, das gays, né? Ela sempre gostou, né? E as gays tinham que fazer, né, gente? Então, aí foi muito babado. E tudo na pele, tá, gente? Tudo na pele. Não vamos, nem se ocorra você pensar que não é na pele, porque senão você vai apanhar. Nossa, você apanhar tanto, vai bem... Era babado, gente. Então as monas gays tinham que ceder, tinha que desacuidar o Edi pra ela, porque ela sempre foi assim, ativa. Ademais, quando as mariconas descobriu que ela era ativa, a atriz pornô, nossa, as mariconas caíram em cima, né? Você sabe, né? As mariconas gostam disso, né, gente? Incluso, dezenas de mariconas dessa, tudo lá no fórum, comentando o que aconteceu. Então vocês dão uma espiadinha lá e depois vocês chegam aqui fazer um comentário, porque eu não vou falar, tá? Porque isso é uma coisa muito forte, tá, gente? Coisa muito forte. E Susana Holmes é essa pessoa com essa persuasão muito forte, tá? Incluso ela vai ver esse vídeo, eu sei que ela vai ver esse vídeo, tá? Em nenhum momento eu tenho nada em contra da Maluzinha do Peitão. Eu não tenho nada em contra a Midori. Eu não tenho nada em contra a Susana Holmes. Não tenho nada em contra essa gente. É mais, não são amigas minhas, tá? Não são amigas minhas pra nada, né? Porque, sinceridade, eu sempre fui muito selecta nas minhas amizades. Muito selecta. E 99% das minhas amizades são héteros. Eu sou muito sincera, tá? E espanhóis. Tá? E outra porcentagem são meus bombones do canal. Tá entendendo? Porque quando eu vejo que falta sinceridade, eu vejo máfia, eu vejo gente ruim, gente fazendo atrocidade, gente cometendo coisas horríveis. Essas pessoas, não menosprezando, mas eu não quero como amigas, eu não quero perto de mim, eu nunca quis, nem quando eu era adolescente. Né? Porque eu, incluso, eu tô até primeira que todas elas. Eu venho primeira que todas elas. Eu não quis amizade com as outras, porque as outras também têm babado tão forte, né? Mas falar de Susana Holmes é falar, gente, de coisas muito graves, tá? Muito grave mesmo, tá? Quando me relataram todo o tema com Maria Eduarda, tudo, eu fiquei passada. E o que relata as meninas realmente são coisas pavorosas, tá? Porque, claro, falar de Susana Holmes também, quem que não conhece a Mara Cristelli, hein? Aqui tacou fogo lá no McDonald's. Quem que não conhece a Mara Cristelli? Qualquer um sabe da história da Mara Cristelli. Tá o Tiago de Goiás também. O Tiago de Goiás, ele virou mendigo. Ele virou mendigo, faleceu como mendigo na rua, tá? Morreu de sida, no frio intenso europeu de Londres, né? Virou mendigo.
Para vocês verem aonde leva tudo isso, tá? Então tava as 3, o que relata as meninas, tá? As 3 que tocava realmente o terror, tá? Maluzinha do Peitão, Susana Holmes, Luana Vedramini. Luana Vedramini é a que tinha que comprar muitas vezes a bronca, né? Gente, é muito babado, é muito babado. Sabe, é babado que nunca mais termina. Nunca mais termina, sabe? Segundo o que relata as meninas, isso, elas tocavam terror e Susana Holmes era a garantia de levar ela dentro do carro, com a luz acendida do carro, de dentro do carro, para todo mundo ver que a Susana Holmes estava aí, né? E a mão da Susana Holmes, como eu falei, era uma jamanta. É uma jamanta que ela tá viva. É como um trator, né? Uma mão usada dessa acaba com você, né? Uma mão enorme mesmo, né? Enorme a mona, de 1,90 m, é magra, mas quem que enfrenta? Quem que apeita? Então dizem que a Maluzinha se garantia muito em cima da Susana Holmes. São muito amigas, isso dizem, tá? Mas falar de Susana Holmes é falar de uma pessoa. Ela aí teve as suas lutas, seus objetivos, seus filmes, suas coisas, levantou um bom dinheiro, uma boa grana, assim é certo. Até hoje, eu acho que ela faz Ásia, ela ainda segue fazendo Ásia, né? Ela vai para Macau, ela vai para Hong Kong, né? Sabe, as mariconas gostam, né? Ainda mais a Mona dotada e ativa, né? A Mona tem uma mangueira, gente, chega até no joelho. A Mona tem vários, centos de filme dela aí. É só vocês digitar no Google, aparece. Eu não gosto de ver essas coisas, tá? Me mandaram as páginas, são centos de vídeos, são muitos vídeos, eu não vi nenhum, tá? Eu não gosto, tá, gente? Eu não gosto. Eu não gosto, até mesmo quando mandaram da Patrícia Araújo com aquela outra lá que pulou lá do prédio também, aí elas duas juntas, eu não quis ver. Eu só abri assim, não. E já borrei imediatamente, não gosto, não gosto. Falar de Susana Holmes é falar realmente de uma mona que teve uns babados violentos e ainda segue tendo, segundo as meninas me comentam, tá? Ela era a garantia, né, de que a Maluzinha cobrasse a rua e tudo isso, né? Quando, gente, a gente tá falando de cafetinagem, tá? Vamos ser práticas aqui, tá? Vamos ser práticas, tá? A gente tá falando de cafetinagem, tá? Porque aí, é aquela coisa, escapou a Midori? Sim, escapou, mas a Midori trouxe muitas meninas, é como eu falei, né, a Vivian, tá, a Jéssica Pérez, tá muitas outras filhinhas da Midori também, eu sei. Então não vem pôr aquela, não, ela não é cafetina sim! O único é que ela não foi exploradora, não explorou. Tá entendendo? Porque não é uma nem duas filhas, não. São várias. São muitas. Tá entendendo? Ela trouxe, ela deu o preço, aceitou, pagou, tá tudo bem. Ela não perseguiu, ela não cobrou nada, não cobrou multa, não cobrou nada disso, né? Não como essas cafetinas como Sueli Scala, como André de Maio, como muitas outras, né? Não é esse tipo de cafetina, não. Né? Mas é cafetina, tá? E falar de Susana Holmes é falar dessa pessoa que, incluso, é como eu falei, tá? Não é amiga minha. Quando eu fiz o vídeo da Jaqueline Boing Boing, a própria Jaqueline entrou em contato comigo, deu a versão dela e tudo, me explicou muitas coisas, tá? A Boing não é mal pessoa, tudo. Que no seu dia ela tocou o terror também, a Boing, eu acho que foi pra se defender, né? Não em autodefesa, não sei. Depois também que fizeram tudo isso com a família dela, né? Que me contaram todas as monas, né? Que desapontou a família inteira, não poupou nem um cachorro. Meu Deus do céu, que babado, né? Isso tudo pela aquele atraque de frente com aquela mona, né? Que jogou ácido nela e deixou ela cega de um olho, né? Eu fico horrorizada, gente, com esse mundinho nosso, infelizmente. E é isso, meus bombones. Esse é o vídeo de Susana Holmes. E já trairei um segundo, porque é muito babado para um vídeo, né, gente? Senão, é muito babado. Tudo que as monas me contam e me contaram dá 4, 5, 6 vídeos ou mais, tá? Assim que eu deixo vocês com um beijo e um cheiro. E até a próxima. E seguramente vocês gostaram, né? Da abertura. E agora vem o final. Mua!